começa com nosso protagonista refletindo que gosta de mangás shounen por causa de um complexo de inferioridade, já que essas histórias costumam começar com um herói que tem uma vida miserável. Ele pensa que mesmo que essa vida miserável acabe sendo por algum motivo interrompida de forma brutal antes do tempo, isso nunca é o fim de tudo, porque depois da morte do garoto, ele ganha uma segunda vida cheia de bênçãos, seja voltando no tempo, despertando poderes, achando armas incríveis ou conseguindo aliados. Tudo isso serve para eles seguirem uma jornada e derrotarem o terrível Rei Demônio. Assim eles podem aproveitar ao máximo sua nova vida reencarnados em outro mundo. Porém, o rapaz avisa que nada disso é verdade, e ele sabe muito bem disso porque é algo óbvio. Ele então comenta que a morte daquele garoto que ele acabou de mencionar na verdade era a dele mesmo. Essa é a experiência real de Park Tae-woong. Um jovem estudante de apenas 17 anos, ele já sabia muito bem que outros mundos não existiam, pois seu pai sempre lhe dizia isso. Mas Tae-woong se pergunta se é só isso mesmo, deixando de lado essa história de outros mundos. Ele fica indignado por ter virado apenas um fantasma, descobrindo que quem não faz a passagem vira um espírito vingativo. Para ele, a sensação de ser um espírito vingativo é extremamente fria e vazia. É um ciclo infinito de sofrimento solitário, assustador e sufocante. Tae-woong sente que se não mantiver a sua sanidade, vai acabar se transformando em algo completamente diferente. Ele pensa que se seu pai descobrisse que o filho de um xamã se matou e virou alma penada, enlouqueceria e percebe que virará um espírito maligno. Com isso, ele se questiona se vai apenas sofrer assim, até se corromper totalmente. Embora reconheça que escolheu morrer, ele reclama que não queria ficar apenas encarando o próprio cadáver. Ele lamenta amargamente a sua escolha, mas de repente seu próprio corpo se levanta do lixo dizendo que quase morreu. O corpo resmunga de dor, achando que torceu o tornozelo, deixando o fantasma de Tae-woong completamente chocado. O rapaz diz que é hora de começar a viver a vida ao máximo, deixando o fantasma sem entender nada. Nisso, Tae-woong tenta soltar um grito de pavor enquanto o sol começa a se pôr na cidade. Desesperado, o fantasma grita pedindo para o invasor do seu corpo esperar. Ele implora para ele parar, mas o rapaz apenas continua caminhando e resmungando. Tae-woong pergunta se ele não consegue ouvi-lo, mas o invasor apenas faz sons pensativos enquanto mexe nos óculos. O fantasma percebe que ele ouviu sim, e grita bravo ao ver o rapaz tirando seus óculos de forma descontraída. Tae-woong xinga o invasor de ladrão de corpos, mas o rapaz simplesmente agarra o cabelo do fantasma e se gaba de ter sido paciente. O fantasma fica confuso sobre como pôde ser tocado, enquanto o rapaz avisa que tentou ser legal, mas é difícil demais. O invasor dá um soco violento no rosto do fantasma e manda ele cuidar do tom de voz, fazendo Tae-woong pedir desculpas assustado. O rapaz questiona quem deu permissão para ele se matar e pergunta se ele quer morrer de verdade. Deixando o fantasma acuado, Tae-woong pede desculpas pelo tom informal e pergunta quem ele é e o que sua morte tem a ver com o roubo do seu corpo. O invasor começa a estapear o fantasma repetidamente, dizendo que tem tudo a ver. Enquanto Tae-woong reclama de dor e teme virar um monstro, o rapaz revela que ele é quem está impedindo o garoto de se corromper, e Tae-woong percebe que a dor agonizante sumiu de verdade. O rapaz pergunta por que ele consegue bater em um fantasma, e Tae-woong deduz que ele é um xamã, o que é confirmado pelo invasor. Ele revela que na verdade é o ancestral de Tae-woong, que acumulou tanto karma bom que recebeu a promessa de reencarnar na própria linhagem. Mesmo assim, o jovem fantasma ainda fica confuso e pergunta o que isso realmente significa. O ancestral perde a paciência e dá outro soco na cara dele, enquanto repete a explicação sobre a reencarnação na linhagem. Ele explica que deveria nascer como descendente de Tae-woong e pergunta o que acontece com ele agora que o herdeiro único se matou. Embora queira bater mais no garoto, o homem diz que percebeu algo muito estranho acontecendo ali perto. Ele reforça que a própria causalidade garantiu que a linhagem não terminasse até ele nascer, pois esse era o destino prometido, mas de repente, o garoto simplesmente decide cometer suicídio e acabar com toda a linhagem familiar por conta própria. Ele aponta que essa morte é um absurdo total que desafia completamente as leis da causalidade e do destino. O ancestral exige uma explicação convincente, ameaçando destruir a alma de Tae-woong ali mesmo caso ele não se justifique. O jovem diz que há um motivo, mas começa a tremer só de pensar e pede um momento para respirar fundo e se acalmar. O ancestral percebe que o garoto está tomado por um medo profundo e se pergunta o que poderia causar tanto pavor a ponto de quebrar a causalidade. O homem diz que o medo se cura com mais medo e decide continuar batendo nele até ele falar, deixando o garoto em pânico. Ele debocha, mandando o jovem respirar enquanto pode, mas de repente nota uma marca de energia roxa brilhando em seu pulso. Ao ver aquela marca brilhando, o ancestral finalmente solta um suspiro ao compreender o que realmente estava acontecendo ali. O ancestral explica que Tae-woong está possuído, e por algo que é incrivelmente desagradável, ele se pergunta como uma ira tão profunda e antiga pode se prender a um garoto tão jovem assim. O homem pensa que nem mesmo quando estava vivo costumava haver um rancor tão violento e cruel.
Taewon conta que seu pai era funcionário de escritório, fazendo o ancestral estranhar e perguntar se ele não era xamã. O garoto explica que o pai era xamã, mas só fazia isso por fora porque o negócio estava fraco e ele precisava de outro emprego. Mas o grande problema foi que em um certo dia, seu pai fez uma viagem de negócios e acabou desaparecendo completamente. No fim das contas, só restaram ele e os pertences do pai, incluindo um jarro muito perigoso que estava na família por gerações. Como o pai não estava mais lá para cuidar do jarro, o talismã de proteção dele começou a se desgastar e rasgar aos poucos. Em uma noite comum, enquanto mexia no computador, Taewon de repente escuta um barulho estranho vindo da casa. O som parecia de algo se quebrando, o que o faz abrir a porta do quarto bastante apreensivo. Ao olhar para o chão, o jovem começa a se perguntar o que era aquilo e por que estava daquela forma. Ele não entende por que o jarro quebrou, mesmo tendo vivido toda a sua vida sabendo das coisas de xamã. Ele pensa que, embora pudesse ficar com medo caso realmente visse um fantasma, já estava um pouco acostumado com isso. Afinal de contas, espíritos e coisas do além não eram algo totalmente desconhecido para ele. Sem dar muita importância, ele decide que vai apenas limpar toda aquela bagunça no dia seguinte. Mas aí ele se lembra de que precisa ir até a loja de conveniência para comprar algumas coisas que estavam faltando. Enquanto andava pensando nas compras, Taewon se depara pela primeira vez com uma gigantesca mão bizarra de várias cores. O ancestral pergunta se o pai do garoto não tinha amigos, deixando Taewon ofendido ao responder que ele tinha sim. Ele lembra que o pai sempre mandou procurar o seu melhor amigo, um poderoso exorcista caso algo grave acontecesse. Enquanto o monstro grita de dor, um monge extremamente musculoso manda ele calar a boca para não assustar os animais. O monge diz que entende o rancor da criatura, mas pede para ela aguentar mais um pouco porque tudo vai acabar logo. De repente, o monge escuta gritos desesperados chamando por ele do lado de fora do templo. O homem abre o portão se perguntando quem bateria ali àquela hora e dá de cara com o garoto assustado. Byung-chul reconhece o garoto e pergunta se ele precisa de mais dinheiro, já que tinha enviado a sua mesada recentemente. Taewon explica apavorado que algo terrível saiu do jarro de sua casa e o perseguiu, mas o monge manda ele não dizer mais nada. Ele diz que já sabe exatamente o que está acontecendo ali. Deixando o garoto bastante intrigado, o monge fala que não precisa de nenhuma explicação, logo antes de uma imensa força maligna atacar o local. Observando o inimigo, o monge comenta que preferia 1000 vezes que o problema fosse apenas falta de dinheiro. Ele avisa que o jovem trouxe um verdadeiro monstro consigo, deixando Taewon ainda mais aterrorizado com o tamanho da coisa. Sem perder tempo, o monstro ataca jogando várias de suas mãos na direção deles. Byung-chul chama o demônio de impaciente e começa a golpear e contar cada uma das mãos que avançam. Ele continua desviando e contra-atacando os golpes com extrema agilidade, contando até o número 6. Com socos brutais, o experiente monge vai neutralizando os membros do inimigo e chega até a contagem de 9. No entanto, o demônio desfere mais um ataque rápido e direto contra o exorcista. Byung-chul consegue segurar o 10º braço, mas se assusta com a força e o tamanho extraordinário daquele ataque. O monge deduz que, por ter cerca de 10 braços, aquela criatura se trata de um perigoso demônio de 100 anos. Ele diz que é uma raridade ver algo assim na vida e lamenta ter gasto energia com o demônio anterior, mas não desiste. O exorcista afirma com convicção que o destino sempre faz com que os seres mais fortes se atraiam. Ele desafia o demônio de 100 anos e manda o monstro vir com tudo para cima dele a partir de agora. No entanto, do meio das sombras escuras, surgem centenas de outras mãos assustadoras ao redor do monstro. Ao ver aquela quantidade absurda de membros se revelando, o monge fica completamente sem reação. Enquanto o jovem acha que estão vencendo, Byung-chul chama a atenção dele e manda ele escutar com muita atenção. Ele avisa que não há outro lugar para pedir ajuda, por isso o garoto deve correr sem olhar para trás assim que receber o sinal. O homem diz que não há tempo para explicar e faz um alerta sombrio para o caso dele não retornar até o amanhecer. Byung-chul ordena que ele tire a própria vida se isso acontecer, deixando Taewon horrorizado com um conselho tão brutal. Enquanto foge chorando, Taewon percebe a gravidade da situação com base no que o monge havia explicado sobre a criatura. Ele se pergunta o que realmente era aquele ser monstruoso com centenas de mãos que o monge ficou para enfrentar. Deixando o monge para trás naquela luta impossível, o garoto correu de volta para casa e ficou esperando angustiado por ele. Naquele momento, ele foi consumido pelo pavor da morte, pelo rancor contra o próprio pai e pela culpa de ter abandonado o monge. O jovem chorava pedindo desculpas sem parar, e infelizmente o experiente exorcista nunca mais retornou após o amanhecer. Taewon conta que não aguentou o terror, e, assim como Byung-chul havia dito, aquilo não era apenas um demônio de 100 anos. Ele insiste que não era esse tipo de monstro, enquanto o ancestral lembra que ele mencionou centenas de mãos e pergunta o que era. Então, o ancestral explica que esses seres eram chamados de desastres ou calamidades, criaturas no topo dos espíritos malignos que devastavam o mundo. Esses monstros terríveis e devastadores eram conhecidos por todos como demônios de 1000 anos. Taewon fica em choque, e o ancestral deduz que só algo desse nível alteraria o destino.
destino, mas estranha porque esse ser iria querer o corpo dele. O fantasma entra em pânico temendo o pior, mas o ancestral manda ele se calar, reclamando que acabou de reencarnar e já está com dor de cabeça. Ele pondera que, se a criatura ainda não os achou, ou ela perdeu o rastro, ou o monge Beomkyo conseguiu derrotá-la morrendo junto. De repente, uma energia roxa e assustadora começa a tomar conta do ambiente, deixando Taiwung em alerta imediato. O ancestral percebe que seria impossível, pois estão lidando com uma calamidade viva, e Taiwung solta um grito de pavor ao ver a sombra surgir. O monstro nunca deixaria sua presa escapar, e a presença esmagadora confirma sem dúvidas que o demônio de 1000 anos os encontrou de novo. Com um rugido assustador, a criatura avança estendendo suas mãos roxas gigantescas contra os dois rapazes, sentindo o seu poder espiritual se esvair pela pressão. O ancestral percebe que o inimigo tem inteligência e tenta iniciar uma conversa. Ele se apresenta como o ancestral do corpo e questiona por que uma criatura imortal iria querer um receptáculo tão fraco, sugerindo um acordo. De forma fria e assustadora, o próprio monstro responde dizendo que achar que aquilo seria uma luta é algo muito bárbaro. Ele ridiculariza a ideia de uma luta entre um deus e um micróbio insignificante, afirmando que sua existência para eles é absoluta. A energia opressiva é tão forte que faz Taiwung começar a gritar de dor, segurando a sua própria cabeça agonizado. O demônio continua humilhando o homem, dizendo que o simples desejo de conversar com um ser tão superior é uma grande audácia. Ele afirma que, para conversar, eles deveriam voltar no tempo e trazer figuras mitológicas poderosas como Dangun ou o rei xamã Chachaung. O monstro diz que apenas alguém desse nível mereceria ouvir sua voz. Enquanto encara o rapaz bem de perto com seus olhos brilhantes, a criatura manda eles testemunharem a verdadeira violência. Mas o ancestral se irrita profundamente e questiona com quem ele acha que está falando. O monstro fica surpreso com a audácia, enquanto o rapaz avisa furioso que ele deveria ter conversado quando teve a oportunidade. Ele reclama que sua reencarnação já foi arruinada e que não queria usar a força, mas pergunta de forma provocativa o que ele disse sobre Shakung. O ancestral revela a sua verdadeira identidade com um olhar imponente, perguntando se a criatura conhece Namhae Chachung, o segundo rei de Silla. Há mais de 2000 anos, durante a lendária era do reino de Silla, vivia o grande rei xamã Namhae Chachaung. Aquela era um período antigo extremamente perigoso, onde monstros e demônios vagavam livres e eram tão comuns quanto animais selvagens. Um viajante daquela época caminha ofegante por uma montanha escura à noite, torcendo para não ter tomado o caminho errado. De repente, ele escuta um ruído misterioso no meio da floresta escura e para assustado, pressentindo o perigo iminente. O pobre homem percebe tarde demais que as pessoas comuns podiam facilmente virar presas de demônios terríveis que espreitavam nas sombras. Ele cai no chão desesperado ao se deparar com a figura assustadora de um demônio da peste negra bem na sua frente. O homem fica perplexo por encontrar uma criatura de nível tão alto perto daquela vila montanhosa, mas logo percebe algo ainda mais estranho. Ele fica chocado ao ver que a cabeça do terrível monstro estava decepada e pendurada em um galho de árvore. O rapaz se pergunta se aquela entidade monstruosa havia acabado de ser exorcizada e destruída por alguém muito forte, mas ao olhar melhor ao seu redor, ele percebe com pavor que não havia apenas um demônio da peste negra eliminado ali perto. Sob a luz brilhante da lua cheia, revela-se uma montanha gigantesca de cadáveres de diversos monstros colossais empilhados. Entre os corpos mortos estavam criaturas lendárias e temidas, como o Guardião do Norte e o terrível demônio da execução de fogo. Ele não consegue acreditar que os monstros mais perigosos que aterrorizavam toda aquela era foram massacrados juntos em um único lugar. Nesse momento, um jovem de cabelos azuis sentado de costas e segurando uma espada manchada de sangue pergunta quem é ele. Sentado calmamente no topo da pilha de cadáveres dos monstros gigantescos, o garoto manda o viajante se aproximar mais. Ele avisa que irá cortá-lo se for um fantasma e poupá-lo se for humano, revelando ter apenas 12 anos de idade. O viajante fica incrédulo ao pensar que um jovem que nem sequer chegou à maioridade com apenas 15 anos fez tudo aquilo sozinho. O jovem xamã começa a fazer uma contagem regressiva, ameaçando fatiar o homem caso ele não responda antes do número 3. De repente, o viajante abre um sorriso bizarro de admiração e grita que aquilo era absolutamente magnífico. Ele se aproxima exaltado e afirma que em apenas um ano o garoto tem o potencial necessário para superar até ele mesmo. O homem revela que foi até aquela montanha justamente por ter ouvido boatos sobre a existência de um exorcista extremamente forte. Namhae desfere um ataque rápido contra ele, fazendo o estranho elogiar o talento do garoto, enquanto bloqueia o golpe com facilidade. Ele manda o garoto desistir porque aquela espada jamais o cortaria, e pede para o jovem escutar a sua apresentação como o ser cortável. O misterioso homem mascarado continua seu discurso, dizendo que também é conhecido por todos como o ser imortal. Ele se revela como o terrível monstro de ferro conhecido como Bulgasal, deixando o jovem Namhae completamente surpreso com a revelação.
Com um sorriso assustador por trás dos seus longos cabelos, a criatura propõe fazer uma pequena aposta com o jovem xamã. Mas Bulgasal completa dizendo que se o garoto não quiser aceitar a aposta, eles podem simplesmente resolver tudo em uma luta de verdade. Diante da proposta da criatura imortal, Namai fecha os seus olhos por um instante para ponderar com calma. Ele então se senta de forma descontraída e pergunta que tipo de aposta o monstro de ferro gostaria de propor. Bulgasal se impressiona com o autocontrole e julgamento do jovem, elogiando sua escolha e dizendo que a aposta é muito simples. Ele explica que se o garoto conseguir acertar um único golpe nele, vencerá a aposta, o que não será nada fácil de fazer. E caso Namai consiga vencer esse grande desafio, o poderoso Bulgasal se tornará o seu mestre de xamanismo. Namhae fica sem entender a proposta, mas o monstro confessa que gostou dele por terem muitas coisas em comum, como o olhar Bulgasal afirma que os olhos do garoto são de um predador solitário, refletindo o vazio que apenas seres absolutos sentem. Ele promete moldar o jovem para ser o número 1 sob os céus, mas avisa o que acontecerá caso ele falhe em acertar o golpe. Mas antes que a criatura termine de falar sobre vingar os outros monstros, Namhae acerta um soco violento bem na cara dele. O jovem pergunta calmamente se agora já virou o discípulo dele, deixando o monstro de ferro completamente perplexo. Namhae ainda pergunta de forma irônica se bater nele de novo significaria que ele foi expulso pelo mestre e chuta o monstro. O garoto continua zombando e atacando, fingindo estar magoado com a expulsão enquanto o monstro tenta fazê-lo parar. Ele xinga o monstro por comparar seus rostos e falar sobre olhos vazios, deixando Bulgasal acuado e pedindo calma. Namhae decide que, em vez de discípulo, vai torná-lo seu escravo, e tenta lembrar o nome confuso daquela criatura imortal. Sem paciência, o jovem decide batizá-lo de Sonbok, dando início a uma trajetória extremamente trágica para o antigo monstro de ferro. Chachong ordenava que Sonbok gritasse o nome de uma técnica enquanto lutava, mas o servo não entendia o motivo daquilo. Se ele recusasse, era punido com novos talismãs de choque elétrico, sofrendo constantemente nas mãos do jovem mestre tirano. 3 anos se passaram e Sonbok continuava sofrendo, escondendo-se pelos cantos e tremendo só de ouvir Chachong chamá-lo. O jovem o encontrou segurando um talismã e um jarro novo, enquanto Sonbok tentava se desculpar dizendo que estava apenas dormindo. Chachong diz que fez uma ferramenta perfeita para ajudá-lo a dormir profundamente, deixando o servo bastante desconfiado. Ele revela que é um jarro de selamento milenar e avisa que vai prendê-lo ali para testar se ele consegue escapar sozinho. No presente, Taewon finalmente liga os pontos e percebe chocado que aquele era exatamente o jarro que estava em sua casa. O demônio de 1000 anos confirma furioso e jura eliminar toda a linhagem de Chachong para vingar o rancor acumulado por milênios. O ancestral tenta acalmar o demônio de forma cômica, pedindo para ele escutar e inventando que só agiu assim por timidez. Ele insiste mentindo que tudo o que fez no passado foi apenas para o próprio bem do demônio. Deixando Taewon desacreditado, furioso com o cinismo, o demônio manda ele calar a boca e esmaga o local com um golpe destrutivo, fazendo os dois desviarem. O monstro avança desferindo ataques rápidos e pesados enquanto repete furioso que mandou ele ficar de boca fechada. Ele insiste em mandar o ancestral calar a boca, desferindo uma investida assustadora com toda a sua fúria milenar. Enquanto o rapaz se esforça para resistir ao ataque pesado, o demônio ri alto e debocha de como Chachong parece patético agora. Ele questiona de forma intimidadora se o ancestral achava que ele ainda era aquele mesmo servo fraco e indefeso do passado. O demônio afirma que continuou acumulando poder enquanto o outro estava adormecido, atacando com violência e fazendo Taewon gritar. O monstro diz que agora o seu antigo mestre não passa de um micróbio fraco em um corpo frágil. Deixando Taewon desesperado, ele pergunta se o rapaz realmente achou que poderia vencê-lo, enquanto inicia uma sequência implacável de golpes devastadores. No entanto, no meio de toda aquela fúria, o demônio de repente sente que algo muito estranho está acontecendo ali. Embora houvesse uma óbvia diferença de força entre os dois, o rapaz continuava se esquivando enquanto pedia para eles conversarem. O monstro fica intrigado ao notar que nenhum dos seus ataques violentos e certeiros estava conseguindo atingir o alvo. O rapaz reclama que tentou pedir desculpas e conversar amigavelmente, mas o outro recusou e trouxe aquela punição para si mesmo. De alguma forma misteriosa, toda aquela investida milenar falhava miseravelmente em sequer encostar naquele pequeno corpo. Chachong ironiza dizendo que a culpa é dele por ter negligenciado o servo e não tê-lo treinado com frequência no passado. O demônio de 1000 anos fica chocado e confuso com as palavras do rapaz, sem entender o que ele quis dizer com aquilo. O ancestral avisa que, já que ele nunca escuta de boa vontade, precisará levar um corretivo físico primeiro para aprender. Ele diz que eles poderão voltar a conversar normalmente assim que o monstro recuperar o juízo após apanhar um pouco. Em um piscar de olhos, a cabeça gigante do demônio é capturada e imobilizada por mãos espirituais extremamente poderosas. Desesperado e aterrorizado com aquela demonstração de poder absurda, o demônio grita o nome do seu antigo mestre em pânico. Cortando para um restaurante local ao entardecer, Chachong explica que atualmente se encontra em um
estado bastante instável. Ele reclama enquanto come que a reencarnação foi um desastre por causa deles, e que ainda teve que usar um poder incompatível com o corpo. Cha-Chong exige que os dois o ajudem a acumular bom karma para poder reencarnar direito, deixando o jovem fantasma confuso sobre como farão isso. O mestre responde de forma simples que eles farão isso da forma que ele melhor sabe fazer, observando aquela nova era atual. Ele aponta que o mundo moderno, cheio de mentiras e crimes, é o cenário perfeito para a proliferação de espíritos malignos terríveis. Ele conclui com um sorriso confiante que a resposta e a solução para esse problema são extremamente simples e diretas. Cha-Chong diz que eles devem erradicar todos os espíritos malignos, e revela o nome desse plano. Ele batiza a sua nova missão de erradicação de espíritos malignos, mostrando-se muito entusiasmado com a ideia. Ele pede ajuda por não estar totalmente recuperado, mas Sun Bok bate na mesa irritado e xinga o mestre por esquecer o passado. Sun Bok reclama que limpou as bagunças do mestre por 3 anos só para acabar selado por 2 milênios, e se recusa a repetir isso. Ele chama o ancestral de sem vergonha, mas Cha-Chong o interrompe perguntando por que ele acha que o jarro quebrou de repente. Ele explica que o jarro quebrou porque o tempo se esgotou e, ao cumprir o prazo, o selo concede uma bênção de restauração corporal. Cha-Chong revela que a bênção restaura perfeitamente o corpo físico que Sun Bok possuía quando ainda era um ser humano. Ele oferece o talismã que estava preso ao jarro, dizendo que Sun Bok recuperará o corpo dos seus sonhos se colá-lo na testa de Cha-Chong. Repreende Tai-Ung por fazer escândalo e diz que Sun Bok agora está oficialmente sob contrato de serviço com eles. O ancestral promete dar uma surra nos valentões que incomodam o jovem, mas Tai-Ung o interrompe, chamando sua atenção com seriedade. Ele pergunta se realmente não virou um espírito maligno graças à ajuda do ancestral, que responde orgulhoso pedindo gratidão. Tai-Ung conclui que, se não fosse pelo sangue familiar, ele teria sido simplesmente eliminado por quem o encontrasse. O garoto relembra a dor de quando era espírito vingativo, confessando que chegou a entender por que as almas acabam se corrompendo. Ele pondera que a maioria dos espíritos malignos deve ser composta por almas perdidas que nem entendem o próprio sofrimento. Tai-Ung afirma que, em vez de erradicá-los impiedosamente, o que eles realmente precisam fazer é conceder-lhes a salvação. O ancestral observa o garoto, pensando que ele é apenas um novato sem nenhuma experiência espiritual ou habilidade de exorcismo. Mesmo sem treino, o jovem começa de repente a manifestar uma energia azul pura e profunda de imersão espiritual. O ancestral se espanta, pois a imersão é um despertar supremo que exige convicção fanática, e Tai-Ung alcançou isso focado em salvar almas. Cha-Chong ri e chama de tolice um garoto fraco falar em salvação, mas reconhece orgulhoso que ele realmente é seu descendente. Ele diz para falarem sobre isso quando o garoto estiver mais forte e sugere que finalmente façam um contrato oficial de trabalho. Porém, o jovem recusa e exige um contrato de trabalho formalizado que inclua os 4 grandes seguros obrigatórios modernos. O ancestral, vindo de uma era de 2000 anos atrás, fica completamente confuso sem entender o que seriam esses seguros. O garoto insiste que ele está usando o seu corpo físico e, por isso, é justo que assinem um acordo de trabalho apropriado. Sun Bok explica para o mestre que não se trata dos reis celestiais, mas sim de pensão nacional e de seguro de saúde para trabalhadores. Enquanto o demônio continua explicando sobre seguro-desemprego, uma mão misteriosa avança e agarra o talismã que estava na mesa. Tai-Ung e o ancestral gritam assustados ao verem Sun Bok ser puxado para fora do restaurante por uma força espiritual repentina. O jovem fantasma questiona se o demônio simplesmente fugiu dali, lembrando que o mestre já tinha devolvido o seu antigo corpo. O ancestral nega e afirma que ele literalmente correu dali em disparada sem nem sequer olhar para trás. Tai-Ung tenta defendê-lo, dizendo que Sun Bok deve estar apenas tímido, mas logo se alegra ao notar que alguém está se aproximando deles. Ele dá as boas-vindas achando que é o demônio restaurado, enquanto o ancestral fica impressionado com a velocidade da transformação. O fantasma elogia a aparência do recém-chegado, comentando que Sun Bok era um homem muito bonito quando estava vivo. O ancestral percebe que há algo de errado ali, mas o ingênuo Tai-Ung continua chamando Sun Bok animadamente para assinar o papel. O jovem fantasma estranha o rapaz estar olhando para o lado oposto e pergunta o que ele tanto procura ali dentro do restaurante. Sem responder nada, o misterioso jovem de terno preto apenas estala o seu pescoço enquanto segura contas de oração budistas. Com um olhar extremamente frio e intimidador, ele continua analisando o ambiente em silêncio absoluto. Finalmente, o rapaz abre um pequeno sorriso de canto e murmura para si mesmo que conseguiu encontrar o seu alvo. Ao perceber a intenção hostil daquele homem misterioso, o fantasma de Tai-Ung começa a ficar bastante assustado. O rapaz ainda tenta perguntar o que ele procurava, mas o ancestral grita desesperado, mandando o jovem fantasma se afastar rápido. O agressor canaliza uma imensa quantidade de energia destrutiva através das contas de oração budistas que começam a pegar fogo. Ele desencadeia um ataque de chamas avassalador que explode no local, destruindo toda a entrada do restaurante com violência. A fachada do restaurante Kimbap Heaven é mostrada sob uma atmosfera tensa, pouco antes de ser atingida pelo impacto destrutivo.
destrutivo. Uma explosão de fogo estrondosa arrebenta as janelas do estabelecimento, lançando fumaça e destroços para todos os lados da rua. No meio da fumaça, Chachon consegue proteger Tae-won do impacto e grita irritado, xingando o agressor de bastardo ignorante. Enquanto Tae-won tosse assustado e pergunta se aquele rapaz não era Sunbok, Cha-Kaung exige explicações pelo ataque surpresa. O agressor caminha tranquilamente em meio aos destroços, comentando com desdém que já esperava que o golpe fosse bloqueado. O homem diz que um demônio milenar não é moleza, mas Cha-Kaung retruca com deboche, enquanto Tae-won pede para ele não ser arrogante. Cha-Kaung diz que ele apanhará ainda mais a partir de agora, mas é interrompido ao sentir algo estranho e para de falar confuso. Ele percebe frustrado que exagerou ao usar poder demais no corpo destreinado do garoto para subjugar Sunbok anteriormente. O jovem fantasma decide tentar dialogar para desfazer o mal-entendido, mas o agressor apenas o encara com um olhar frio e mortal. O rapaz se apresenta como Shinil e diz que veio atrás do demônio milenar que feriu seu mestre, mas Tae-won avisa que o monstro já fugiu. Shinil diz que o rastro do demônio termina ali e jura vingar Beomkyo ele mesmo, fazendo o ancestral perceber a grande confusão instalada. Shinil confunde o fantasma com o próprio demônio de 1000 anos, enquanto o pobre Tae-won nega desesperadamente aquela acusação absurda. Sem dar ouvidos às desculpas, o guerreiro avança com tudo para atacar, deixando o ancestral em alerta máximo para o combate iminente. Ele grita para o jovem se abaixar enquanto bloqueia um ataque flamejante e avassalador que faz o chão tremer com o impacto violento. Cha-Chong afirma que mesmo desgastado, pode lidar com um jovem exorcista facilmente, mas é interrompido por mais uma invocação de chamas. O adversário canaliza o fogo do inferno com seus olhos brilhando em um tom alaranjado extremamente ameaçador e destrutivo. Uma coluna colossal de chamas explode em direção ao céu, deixando o ancestral completamente chocado com tamanha demonstração de poder. Embora elogie o imenso talento do garoto, o ancestral confessa para Tae-won que não tem condições de bloquear aquele golpe colossal. Ele reclama com deboche que os oponentes de hoje em dia são covardes e não dão nem sequer um segundo para ele recuperar o fôlego. Shinil avisa friamente que a conversa acabou. Preparando-se para desferir o golpe de misericórdia sem hesitação, ele deseja que os oponentes descansem em paz enquanto lança uma rajada cortante de fogo extremamente violenta. Porém, de repente alguém surge do nada bloqueando o ataque com facilidade e avisando que ele não poderá fazer aquilo. Sunbok, agora em sua verdadeira forma humana com uma máscara branca, surge na frente deles aliviado por ter chegado a tempo de salvá-los. Logo em seguida, a máscara de papel do demônio se rasga por completo devido ao calor das chamas do ataque inimigo. Shinil foca os seus olhos dourados no recém-chegado e exige saber imediatamente qual é a verdadeira identidade do rapaz. Sunbok sorri de forma provocativa, dizendo ser uma pena que ele pergunte quem ele é depois de tê-lo procurado tão desesperadamente. Ele recita orgulhoso os seus antigos títulos de ser incortável e imortal, apresentando-se oficialmente como o monstro de ferro Bulgazal. Ele segura a sua bainha com firmeza e avisa que agora possui uma nova e importante função sob as ordens do mestre. Ele se declara como o primeiro apóstolo contratado sob a proteção do regime dos 4 grandes seguros obrigatórios. Com um sorriso intimidador envolto em chamas, ele assume com orgulho a sua nova alcunha de Sunbok da Pensão Nacional. Enquanto isso, a cena retorna para o templo Beon-ho no meio da noite, onde uma terrível e violenta batalha está acontecendo. Os exorcistas gritam desesperados pedindo por mais 5 maços de talismãs de selamento com urgência para conter o perigo. Uma exorcista de cabelos azuis compridos clama por reforços de qualquer pessoa que ainda tenha um pouco de energia espiritual restante. O comandante ordena que enviem imediatamente um esquadrão extra de apoio para conter a fúria do braço esquerdo do monstro gigante. Os combatentes gritam desesperados que não tem mais. Ninguém de reserva praguejando pela falta de apoio contra o monge enfurecido. Os relatórios de combate avisam que todos os homens já foram enviados para a linha de frente e que há vários feridos graves. Uma exorcista de cabelos vermelhos treme e lamenta estar no seu limite absoluto, sentindo que não conseguirá resistir por muito tempo. Ela sente suas forças se esgotarem completamente, mas tenta se manter firme enquanto ouve os gritos para recuperar a compostura. Ela lembra que o oponente é inegavelmente o combatente mais forte de toda a companhia e entra em pânico ao ver um punho gigante vir em sua direção. O diretor de filial Kim Se-ho grita motivando o grupo, ordenando que eles não envergonhem o nome da corporação e mantenham o foco total. Eles respondem que estão se esforçando, mas admitem internamente que todo o esquadrão de elite já alcançou o ponto de ruptura. Se-ho analisa que Beomkyo enlouqueceu completamente e, mesmo dependendo apenas de pura força física bruta, está subjugando dezenas de exorcistas. Ele reconhece o imenso poder do monge, que de fato faz jus ao título de grande líder da facção de combate da corporação do Portão do Tigre.
o temido capitão Beon-Cheol ruge tomado por uma fúria selvagem e indomável. Revelando toda a sua força monstruosa como líder do Portão do Tigre, Serro grita perguntando se conseguiram contato com algum outro capitão das 12 ramificações, e ela responde que quase todos estão inacessíveis. Ele grita que apenas um já bastaria, logo antes de notar uma gigantesca e intimidadora serpente negra de energia surgir de repente ao seu lado. Uma voz debocha do estado do monge, fazendo Serro lamentar profundamente ao perceber quem era o único capitão disponível que havia chegado. O recém-chegado ironiza dizendo que a situação está arruinando a grande reputação deles e prepara-se com sarcasmo para iniciar o combate. Ele pergunta rindo se tudo bem se ele simplesmente matar o monge, revelando ser Sarreon, o temido líder da divisão do Portão da Serpente, com um sorriso cínico de canto. Sarreon se volta para os subordinados e dita a sua primeira e importante ordem de comando para o esquadrão. Ele ordena que todos saiam imediatamente do local, deixando os combatentes da linha de frente completamente chocados com aquela exigência. Ele caminha tranquilamente em direção ao combate enquanto faz um sinal descontraído com a mão para que os seus companheiros batam em retirada. Serro grita recusando a ordem, afirmando que é dever absoluto deles proteger o líder e que Beon-Cheol é perigoso demais para ficar a sós com ele. Ignorando os argumentos, Sarreon olha de soslaio para ele e comenta que o diretor Serro deve ser o anfitrião responsável por aquele ritual. Serro começa a confirmar orgulhoso o seu cargo, mas é interrompido de forma brusca por um golpe absurdamente rápido desferido por Sarreon. O diretor de filial fica completamente atordoado com o impacto. Sem conseguir entender a velocidade impressionante daquele ataque surpresa, Sarreon ri debochando que Serro falava tão confiante que até parecia o seu chefe, e decide fazer a sua exigência mais uma vez de forma fria. Com um sorriso macabro nas sombras, ele pergunta se há mais algum superior dele presente ali que queira questionar as suas decisões. Os subordinados apavorados respondem que não há mais ninguém. Enquanto ao fundo, o monge Beon-Cheol continua a rosnar com fúria selvagem, o monge possuído solta um rugido monstruoso ensurdecedor, com seus olhos brilhando em chamas, prontos para estraçalhar tudo pela frente. Beon-Cheol pisa com força brutal no chão, criando uma onda de choque que faz poeira subir por todo o templo. Ele avança ferozmente contra Sarreon, que o chama de amigo de forma debochada e questiona aquele seu estado lamentável. Sarreon se esquiva e limpa o sangue do rosto, perguntando se aquela situação deplorável é a recompensa pela justiça que ele sempre pregava. Com um sorriso sarcástico no rosto, ele decide que dará uma lição corretiva no monge possuído ali mesmo. Ele canaliza a sua energia escura no golpe conhecido como Presas da Serpente, desferindo uma investida extremamente letal. O ataque perfura o ombro de Beon-Cheol com facilidade, provando que até mesmo as defesas mais rígidas podem ser quebradas rapidamente. O monge possuído solta um gemido de dor agonizante e cospe sangue devido à gravidade do ferimento sofrido. Satisfeito com o resultado, Sarreon decide encerrar o assunto e anuncia formalmente a destituição do capitão Beon-Cheol de seu cargo. Ele o classifica oficialmente como um espírito maligno devido à possessão, usando sua autoridade para destituí-lo de sua liderança. Para o horror de todos os subordinados presentes, Sarreon levanta a sua mão e condena o próprio colega de companhia à morte por exorcismo. O diretor de filial, Serro, grita em completo desespero ao ver que seu capitão está prestes a ser impiedosamente executado ali. No entanto, uma voz misteriosa e imponente ecoa no ambiente chamando Sarreon de pequena cobra, interrompendo a execução. Ao ouvir aquela voz familiar, o sorriso sádico do capitão desaparece instantaneamente, dando lugar a uma grande surpresa. Um pequeno garoto de longos cabelos pretos surge misteriosamente sobre a água e ordena com firmeza que ele abaixe a sua mão. Enquanto a jovem exorcista estranha a presença de uma criança ali, Serro grita desesperado, percebendo a verdadeira identidade dela. Serro explica para a companheira novata que aquela criança na verdade é o próprio rei, o líder supremo de toda a companhia de exorcismo. Ele revela que aquele jovem garoto é considerado o ser mais próximo de um deus, governando no topo das 12 divisões da corporação, Kyong. A herança das 12 ramificações é representada pelas figuras do zodíaco chinês que comandam as divisões secretas da organização. O líder supremo Cheon-Ryong, chefe do Portão do Dragão, questiona friamente o motivo de Sarreon querer ferir o capitão Beon-Ho do Tigre. Sarreon finge descontração e sorri de canto, comentando que jamais imaginou que o próprio ancião viria pessoalmente resolver o problema. Ele confessa em tom provocativo que sabia do carinho do ancião por Beon-Cheol e que queria ver a sua reação de dor caso o monge morresse. Sem demonstrar qualquer paciência para as gracinhas do subordinado, o ancião repete o apelido de forma extremamente intimidadora. Ele alerta a pequena cobra de forma fria que já o chamou 2 vezes pela atenção, liberando uma aura espiritual avassaladora e sombria. Sentindo o impacto da pressão do líder supremo, Sarreon sorri de nervoso e brinca dizendo que quase morreu 2 vezes devido ao susto.
Ele levanta as mãos em sinal de rendição, admitindo abertamente que tirar a sua vida seria uma tarefa fácil demais para alguém como o ancião. Mas ele reclama com sarcasmo que o líder jogou sujo ao chamá-lo com a guarda baixa, prometendo não cometer o mesmo erro a partir de agora. Com um sorriso provocativo, ele desafia de forma audaciosa o ancião a tentar chamar a sua atenção mais uma vez naquela situação. Toda aquela imensa sede de sangue no ar faz com que os subordinados comecem a sufocar e a sentir uma terrível dificuldade para respirar. Cerro sofre gravemente sob a pressão espiritual esmagadora, sentindo de verdade que está prestes a morrer, asfixiado ali no chão do templo. O ancião surge instantaneamente atrás de Sarreon e toca o seu ombro. Perguntando ironicamente se houve algum momento em que sua guarda não esteve baixa, Sarreon fica completamente paralisado de pavor ao sentir a mão do líder supremo em seu pescoço, sem sequer conseguir notar o seu movimento rápido. Cheonryong afirma saber muito bem que ele não tem intenção real de ferir o monge, e ordena de forma seca que ele pare de brincar e ajude o líder supremo, também manda ele parar de intimidar e machucar os subordinados mais jovens, fazendo Sarreon soltar um suspiro de frustração. Sarreon recua rindo e finge que tudo não passou de uma brincadeira, elogiando o ancião por conseguir lê-lo como se fosse um livro aberto. Enquanto Cerro e os outros finalmente recuperam o fôlego, Sarreon confirma que o objetivo é apenas conter Beomxiou até o esquadrão de selamento chegar. Ele desdenha do ferimento no pescoço do monge, prometendo costurá-lo depois, e alegando que a divisão de pesquisa já fez isso milhares de vezes. Ele manda todos os outros irem embora devido às ordens diretas do comandante, mas o ferido Cerro tenta protestar e se recusa a sair dali. Contrariando as ordens, o leal Cerro ajoelha-se no chão em frente ao rei e implora humildemente para que ele escute o seu apelo desesperado. Ele reconhece que a palavra do rei é absoluta, mas afirma estar disposto a arriscar a sua própria vida insignificante para fazer aquele apelo. Seu alerta que a relação entre Sarreon e Beomxiou sempre foi péssima, e que deixar os dois sozinhos naquele local seria perigoso demais. Ele implora para que pelo menos ele e mais alguns possam ficar. Enquanto o rei toca carinhosamente o seu rosto e elogia a sua imensa lealdade, Cheonryong diz para ele não se preocupar, pois já deu a sua palavra, e usa uma gota de água espiritual para começar a curar o olho do diretor. O líder supremo foca o seu olhar em Sarreon mais uma vez, fazendo com que os subordinados observem toda aquela cena maravilhados e em silêncio. Sarreon ri de canto e confessa em tom debochado que o seu maior desejo é ver o rosto calmo do ancião se distorcer de raiva em um belo dia. O ancião apenas retribui com um olhar de soslaio calmo e misterioso, mostrando que não se abala pelas provocações ácidas do subordinado, e foi exatamente dessa forma tensa e inesperada que aquele terrível incidente no templo finalmente chegou ao seu encerramento. Sarreon encara o monge acorrentado e pergunta com desdém se ele está satisfeito com o final daquela história, lamentando a falta de resposta dele. Ele manda o amigo não se preocupar, pois deu a sua palavra ao ancião de que não o machucaria, prometendo trazê-lo de volta ao normal em breve. Mas de forma sádica, ele confessa que sente um prazer imenso em ver o sofrimento daqueles que ama, enquanto o monge apenas rosna com fúria. Ele diz que o monge e o ancião são amáveis demais, e revela rindo que, prevendo tudo aquilo, decidiu preparar uma pequena surpresinha antes Sarreon revela com um sorriso macabro que enviou Chinil direto para o demônio de 1000 anos, mentindo que a força dele seria o suficiente para capturá-lo. Sarreon se pergunta como será a cara do monge ao ver o discípulo morto, justo no momento em que Chinil entra correndo no templo chamando pelo mestre. Sarreon fica um pouco surpreso e se pergunta em voz baixa se aquele jovem que acabou de chegar é mesmo o Chinil. Ao entrar no local, Chinil imediatamente reconhece o capitão Sarreon. Enquanto Sunbok o acompanha em silêncio logo atrás, Chinil saúda respeitosamente o capitão Sarreon em nome do portão do tigre, mas Sarreon logo o corta para fazer uma pergunta. Com um sorriso sarcástico, Sarreon pergunta se o rapaz conseguiu com sucesso vingar o seu mestre. Chinil tenta explicar que as coisas ficaram complicadas, mas Sunbok o interrompe avisando que eles estão com o cronograma apertado. Chinil se desculpa e diz que é urgente, prometendo reportar tudo depois, enquanto Sunbok mente dizendo ser apenas a namorada dele. Sarreon percebe que surgiu uma variável inesperada e confessa para si mesmo que não está gostando nada dessa situação. Ele começa a cogitar se deveria simplesmente quebrar a promessa que fez ao líder supremo e matar todos que estão ali. De repente, garras sombrias avançam ferozmente na direção de Chinil, que se prepara para o ataque surpresa. Sunbok observa a situação com seus olhos vermelhos brilhando, pensando se deveria acabar com absolutamente todos eles de uma vez. Taewon chega correndo e grita furioso para esperarem por ele, enquanto Sarreon o observa com um sorriso cínico. Chachong, que está usando o corpo fraco de Taewon, reclama da falta de resistência física do garoto enquanto tenta recuperar o fôlego. Enquanto Chachong continua resmungando sobre o cansaço, ele de repente para e percebe a presença de Sarreon ali perto. O jovem com o corpo do xamã fica desconfiado e solta um murmúrio, encarando o capitão com uma expressão de poucos amigos. Sarreon percebe o olhar e pergunta de forma debochada o que o garoto tanto está encarando. Ao ver que o jovem continua encarando, Sarreon provoca perguntando se ele não vai abaixar a cabeça e desviar o olhar. A história então volta no tempo, exatamente
exatamente 2 horas antes do encontro entre Sarreon e o grupo do xamã Shachang. Tudo começa com Park Sun-mi, uma senhora de 87 anos que é dona de uma lanchonete local. De repente, uma batalha explosiva cheia de chamas e fumaça começa a acontecer bem na frente dela. Diante de tanta destruição, a idosa apenas aceita o seu destino, pensando consigo mesma que já viveu uma vida bem longa. No meio das chamas, Shinil fica impressionado com a força da adversária. Pensando que um especialista daquele nível é raro, até na empresa Shinil se choca ao ver que Sunbok desvia facilmente de sua técnica de prisão infernal, algo que pessoas comuns nem conseguiriam acompanhar. Shachang elogia o desempenho incrível de Sunbok e explica que isso acontece porque ela recuperou seu corpo original, tornando a sincronia perfeita. Shachang pondera que o corpo humano é mais fraco do que a forma de espírito maligno de Sunbok, mas nota que Shinil é apenas um guerreiro mediano. Sunbok caminha tranquilamente em meio à energia sombria e pergunta em tom de deboche se o garoto já terminou o seu show de fogo. Extremamente irritado, Shinil prepara mais chamas e grita chamando a oponente de rata imunda, perguntando até quando ela vai fugir. Sunbok surge num piscar de olhos bem ao lado dele e o avisa para cuidar da língua, perguntando se ele não quer salvar o próprio mestre. Ela revela que guardou o corpo do monge para si mesma, mas que agora finalmente recuperou sua forma original, que é muito mais atraente. Sunbok brinca dizendo que se ele pedir com carinho, ela pode ter piedade, mas Shinil fica furioso com o deboche e diz que isso é besteira. Shinil afirma com determinação que prefere 1000 vezes derrotá-la pela força e arrastá-la até o local do que confiar nas palavras de um demônio. Shinil avança dizendo que vai arrancar um braço dela se for preciso, mas Sunbok ri dizendo que tem mais de 200 braços para dar de presente. Shinil avisa que, já que ela gosta de joguinhos de palavras, ele vai fazer questão de rasgar a boca dela antes de arrancar qualquer membro. Sunbok apenas mantém o seu sorriso debochado e pergunta se as contas budistas frágeis dele seriam mesmo capazes de fazer algo assim. Shinil diz que ela subestimou demais a sua prisão infernal, mas Sunbok se aproxima rapidamente e rebate dizendo que não estava falando das contas. Shinil fica paralisado de choque ao perceber que foi completamente superado em velocidade sem conseguir reagir ao golpe dela. Desesperado, Shinil grita dizendo que foi ele quem conjurou a maldição e que o grupo deveria estar implorando de joelhos pela ajuda dele. Sunbok faz uma careta engraçada e zomba dele, perguntando se ele prefere que ela arranque o seu braço ou que rasgue a sua boca primeiro. Ela alerta que o monge está vulnerável e que qualquer fantasma fraco pode possuir o corpo dele se eles não se apressarem para resolver a situação. Shinil finalmente cede e implora para que ela haja rápido, fazendo Sunbok rir e pedir para ser chamada de irmã mais velha a partir de agora. Shinil avisa que na residência do mestre há uma entidade tão perigosa quanto ela, fazendo a moça questionar quem ousaria se comparar ao seu poder. O jovem revela que o seu mestre estava no meio do processo de selamento de um Duelxine, deixando todos ao redor completamente chocados com a notícia. Sunbok confirma que a criatura pertence ao grupo dos 5 elementos e admite que, em termos de poder de combate puro, ele é superior a ela. Ela explica que os 5 elementos são os espectros mais poderosos do período Silla e que o reino precisava de exércitos inteiros para contê-los. O amigo de Taiwung se preocupa com a segurança do monge Beom Cheol, mas Shachong, no corpo do jovem, garante com calma que tudo ficará bem. Shachong revela rindo que ele mesmo criou o grupo dos 5 elementos no passado, simplesmente derrotando os caras mais fortes que encontrou pela frente. Shachong decide que eles precisam ir salvar o monge, já que ele acabou nesse estado deplorável para ajudar um de seus próprios descendentes. O jovem então questiona o que aconteceria caso o terrível monstro não reconhecesse o antigo mestre após tantos séculos terem se passado Kachung e admite que isso é possível de acontecer, mas tranquiliza o garoto dizendo que, se as coisas ficarem difíceis, Sunbok estará lá para ajudar Shachong. Afirma com toda a confiança do mundo que não importa se aquele monstro se esqueceu dele, deixando os outros bastante intrigados. Ele explica rindo que mesmo que a mente do monstro não se lembre, o corpo dele certamente vai, enquanto Sunbok o carrega nas costas para correrem. A alma flutuante de Taiwung pergunta preocupada sobre o que vai acontecer com a lanchonete destruída e com a idosa, mas Shinil o tranquiliza. Shinil explica que tanto as memórias das testemunhas quanto os estragos serão restaurados, deixando Taiwung chocado com tamanha possibilidade. O rapaz completa dizendo que esse é exatamente o tipo de poder de que a companhia Haeyong é capaz de realizar para manter o segredo. De volta ao presente, 2 horas depois, um terrível grito ecoa no templo Beonho em meio à escuridão da noite. Beom-kyo ruge ferozmente de dor e fúria, com seus olhos brilhando em um tom avermelhado assustador. Ao ouvir o rugido desesperado, Shinil corre com tudo na direção del mestre, acompanhado de perto por Sunbok. Shinil exige que ela remova a maldição do mestre imediatamente, mas Sunbok reclama dizendo que ser apressada desse jeito tira toda a sua vontade. Ao notar a agitação deles, Shachong pede calma e diz para eles esperarem um instante antes de tomarem qualquer atitude precipitada. Shachong explica que o capitão com olhos de serpente o aconselhou a não quebrar o selamento de Beom-kyo de forma tão direta. A alma flutuante de Taiwung observa o capitão Sarreon e se pergunta se aquele homem misterioso é um dos executivos da empresa de exorcismo.
Taewung sente uma presença assustadora vinda dele, enquanto Sarreon acha muito estranho tudo o que está acontecendo ali naquele templo. Sarreon desconfia que uma jovem colegial que apareceu do nada consiga desfazer uma maldição tão poderosa que até ele levaria muito tempo para quebrar Sarreon, se pergunta onde aquela garota forte estava escondida, enquanto Sunbok pensa que a maldição é fácil de quebrar porque foi ela mesma quem a criou. O jovem xamã explica que a companhia é uma organização que mantém o equilíbrio e protege a mediação entre os humanos e os espectros bizarros. Ele alerta que, sob a visão da empresa, a aparição de Sunbok e Chachong representa uma anomalia perigosa e de julgamento totalmente imprevisível por conta disso. Shinil pede insistentemente para que eles não revelem suas verdadeiras identidades até que consigam salvar o mestre. Sunbok brinca, dizendo que seguiu o namorado por ciúmes, enquanto Sarreon pergunta se ela tem interesse em se juntar à companhia de exorcismo. Shinil reclama que ela está desobedecendo ao se envolver com a empresa, mas Sunbok sussurra de volta dizendo que apenas entrou em pânico e mentiu na hora. Sarreon interrompe a briga de casal e explica que eles precisam quebrar o selo e desfazer a maldição quase ao mesmo tempo para dar certo. Ele avisa que no momento em que o selo for quebrado, Beom-Sheol vai avançar com fúria contra eles e destruir todo aquele lugar sagrado. O capitão confessa que pretendia apenas esperar que a força do monge se esgotasse, mas agora as coisas mudaram completamente de figura. Ao escutar toda a explicação do capitão do Portão da Serpente, Sunbok faz uma cara engraçada e diz que entendeu tudo perfeitamente. Sunbok confirma que deve desfazer a maldição na hora exata em que o selamento for quebrado, e Sarreon diz que isso só funcionará se ela for habilidosa. Ela garante que consegue fazer isso, e Sarreon fica tão impressionado com a sua confiança que a convida para se juntar à sua própria divisão. Beom-Sheol começa a gemer de dor enquanto a fumaça mística sobe de seu corpo, chamando a atenção de todos os presentes que observam tensos. Sarreon insiste em tê-la em seu esquadrão por causa de tanto talento, mas ela desconversa dizendo que precisa primeiro da permissão de seus pais. No meio daquela conversa amigável, algo voa em alta velocidade e atinge a cabeça de Sarreon em cheio, assustando até mesmo a Sunbok. Sarreon é arremessado brutalmente para trás com um soco avassalador que o atinge de surpresa no meio do rosto. O impacto do golpe gera uma onda de choque gigantesca que varre todo o pátio do templo, surpreendendo os outros que olham assustados. O capitão Sarreon é jogado com extrema violência contra a muralha de pedra, destruindo a estrutura com a força do estrondo. O jovem, em estado de espírito, se desespera e grita dizendo que o plano deles deu errado, mas Chachaung mantém a sua calma habitual. O rei xamã Chachaung analisa a situação friamente e comenta que, na verdade, aquele outro sujeito foi atingido intencionalmente. O monstro possuído se levanta rindo e comemora por ter quebrado a cara de Sarreon. Começando a contar os outros oponentes que restaram ali, ele arrebenta as correntes pesadas que o prendiam com as próprias mãos, zombando da audácia dos meros humanos que tentaram contê-lo. A criatura pisa firme no chão com toda a sua força mística, declarando com raiva que jamais perdoará aqueles que ousaram enganá-la. Ele ruge bem alto enquanto sente a energia fluir pelo seu corpo, percebendo que aquele receptáculo humano é perfeito para o seu poder. Sentindo-se extremamente revigorado e forte com o novo corpo físico, o monstro afirma de forma arrogante que até se sente misericordioso. O temível rei dos goblins, do Euxine, encara os sobreviventes no pátio e pergunta em tom intimidador quem de todos eles quebrou a sua maldição. Sem demonstrar qualquer pingo de medo diante daquela terrível criatura, Sunbok levanta a mão com toda a calma do mundo e assume a culpa. O demônio solta uma risada estrondosa e debochada ao perceber que quem realizou tal feito foi uma simples e frágil jovem humana. Ele então propõe poupar apenas a vida dela sob a condição de que ela se torne a sua noiva. Deixando Sunbok completamente indignada com a audácia, Sunbok percebe que o monstro não a reconheceu de jeito nenhum e se pergunta em tom irônico se isso aconteceu porque ela ficou muito mais bonita. Ela resmunga em voz alta, enquanto Chachaung, com o corpo de Taewung, a encara de longe em silêncio com uma expressão bastante séria. O roteiro nos leva de volta para 3 horas atrás, mostrando-te o momento exato do combate entre o cansado Shinil e o xamã Chachaung. Enquanto observa tudo de fora, Sunbok começa a analisar a situação de forma minuciosa, tentando bolar a melhor estratégia de ação. Sunbok aponta para Beom-Sheol e grita para os outros que aquele monstro colossal na verdade é o seu querido marido. Chachaung aceita a brincadeira na hora e dá os parabéns pelo casamento de Sunbok, fazendo Shinil se irritar com a falta de seriedade deles. Mas Sunbok logo se assusta quando Chachaung começa a citar de forma irônica as leis criminais da organização que ela estaria quebrando. O demônio ri e comenta que o xamã parece ter descobrido uma fraqueza de Sunbok, mas manda ela não se preocupar já que o escolheu. Ele admite sentir uma energia espiritual bem forte vinda do xamã, mas nota que ela está fraca e instável como uma vela prestes a apagar. Chachaung diz que o demônio não está em posição de ser tão arrogante e pergunta se ele ainda não o reconheceu ao ver o seu poder espiritual. O
O xamã se pergunta como ele pôde se esquecer de tudo, mesmo com tanto tempo passado, até que de repente se lembra de um detalhe. Ele percebe que, além do tempo longo que se passou, o seu próprio poder espiritual está no limite, tornando impossível para o monstro o reconhecer. Chachão dá um sorriso de canto intrigado e acha toda aquela situação bastante divertida. Ele caminha confiante e diz entender o motivo de Sumbok estar tão confiante, mas avisa que ela cometeu um erro gigantesco dessa vez. Chachong se aproxima e explica com um olhar penetrante que, no mundo dos Dokaebs, a lealdade é muito mais valiosa do que a própria vida. O xamã completa dizendo que se o demônio não consegue se lembrar dele, ele mesmo fará questão de refrescar a memória da criatura. Diante da pergunta do monstro sobre o que ele está dizendo, Chachong toca no ombro dele e pergunta se ele se lembra daquele nome. Ele relembra com nostalgia sobre os punhos que os dois trocaram debaixo daquela árvore em uma bela noite de outono no passado. O demônio paralisa de choque enquanto Chachong se aproxima ainda mais sorrindo e confirma que é de fato o irmão mais velho dele. Ele se apresenta como o xamã Chachong, o mestre dos 5 elementos que aplicou a primeira derrota da vida daquele monstro. Ele questiona de forma sarcástica se um irmão mais velho não deveria ser respeitado para sempre, fazendo o demônio arregalar os olhos. Sumbok fica totalmente pasma ao escutar o nome de Chachong, e ao ver o monstro se referir a ele como irmão mais velho, ela se recorda imediatamente do artigo citado pelo xamã anteriormente, tentando entender o que tudo aquilo significa naquele momento. A jovem começa a suar de nervoso ao se lembrar do parágrafo da lei xamânica que o mestre mencionou com tanta certeza. O monstro de repente se afasta confuso e questiona o xamã sobre o motivo exato de ele se proclamar como seu irmão mais velho. O demônio agarra Chachong pelo colarinho com fúria, dizendo que ouviu toda aquela baboseira em silêncio e quer saber quem ele pensa que é. Chachong fica um pouco confuso e pergunta se o demônio não é o rei Dokaeb Chonbi, fazendo Chinil e os outros não entenderem nada. O monstro cai na gargalhada e explica que esse é o nome do rei de primeira geração, enquanto ele é o rei de terceira geração, chamado Jeokbi. Jeokbi diz que achou a conversa divertida, mas avisa que agora vai massacrar a todos, fazendo Chinil se preparar para a luta com desespero. No meio de toda aquela tensão extrema e perigo de morte iminente, Chachong apenas solta um sorriso de canto calmo e misterioso. Sumbok solta um suspiro de alívio e começa a rir alto, limpando uma lágrima no canto do olho, ao perceber a grande gafe que aconteceu ali. O narrador explica que esses monstros possuidores de força física, densidade óssea e regeneração absurdas são conhecidos como Dokaebs. Cheios de energia e em busca constante de diversão, a maior fonte de adrenalina e prazer para essas criaturas não era a bebida, mas sim algo brutal. O combate sangrento para testar as forças era considerado o ritual mais nobre e sagrado na vida de cada um daqueles demônios brutais. Devido à tradição de manterem uma hierarquia eterna de fraternidade após a primeira luta, os combates entre eles começaram a desaparecer aos poucos. Para resolver isso, o primeiro rei organizava um torneio sangrento a cada 100 anos, que ficou conhecido como a Grande Guerra dos Dokaebs. O festival servia para reorganizar as posições de poder e escolher o Goblin mais forte de todos, para receber o título supremo de Duoxine. No torneio para decidir o terceiro rei, o jovem Jeokbi chega de surpresa e pergunta ao ancião quem era o guerreiro mais poderoso atualmente. Ao ser mandado esperar pelo resultado da final, Jeokbi puxa a barba do ancião com desrespeito e exige saber o nome do campeão absoluto dali. Jeokbi responde que tem apenas 92 anos, e o ancião comenta rindo que ele é praticamente uma criança perto da idade dos outros demônios. O ancião revela que o mais forte dali é Nokwangbi, que mantém o título há 1000 anos, chocando Jeokbi, que achava que todos morriam aos 700. O ancião explica que 700 anos é a expectativa média de vida deles, o que tornava o campeão de 1000 anos um verdadeiro monstro sagrado. No pátio de combate do torneio, o adversário finalmente admite a derrota e se rende diante de toda aquela força descomunal do adversário Nokwangbi. Observa o guerreiro caído no chão e o elogia com respeito, reconhecendo que ele lutou muito bem durante toda a batalha do torneio Nokwangbi. O temível segundo rei de 1000 anos de idade apoia a mão na cabeça do oponente derrotado e reafirma a sua posição de liderança. O guerreiro derrotado ri e parabeniza Nokwangbi pelo título histórico, perguntando de forma amigável se ele simplesmente nunca envelhece. Bem no meio da comemoração, o insolente Jeokbi surge de repente atrás do campeão e pergunta de forma direta se ele é mesmo o Rei Goblin dali. Ele se apresenta rindo alto e avisa que o ancião o informou que, caso ele derrote o campeão, ele passará a ser considerado o mais forte de todos. Jeokbi pergunta com toda a petulância se o rei se importa caso ele tome a sua coroa de campeão naquele momento, intrigando o grande demônio Nokwangbi. Avisa seriamente que nomes de cores só devem ser usados por Dokaebs fortes, mas o jovem insolente rebate dizendo que ele é bem forte. Os outros demônios gritam furiosos com a falta de respeito do invasor, mas Jeokbi apenas ignora os gritos e repete a pergunta de forma cínica. Os goblins argumentam que o rei está cansado da grande final, mas Nokwangbi diz para não se preocuparem, pois ele jamais recusará um combate direto.
Com um olhar assustador, o campeão avisa sorrindo que, para a infelicidade do garoto, ele estava apenas começando a se aquecer para lutar. Nokwangbi avisa que pretende dar uma lição dolorosa no jovem por desrespeitar as regras do torneio, perguntando se ele está pronto para apanhar. Em resposta à ameaça do campeão de 1000 anos, Jeokbi apenas abre um sorriso macabro cheio de dentes afiados, mostrando que aceita o desafio. Sem hesitar nem por um segundo sequer, o jovem demônio salta com tudo em direção ao rei para iniciar aquele perigoso combate sangrento. Ele ataca com uma fúria avassaladora e sem dar qualquer aviso prévio, fazendo toda a arena tremer com o estrondo do primeiro impacto de força. O rei Nokwangbi fica impressionado ao ver a rapidez do jovem e percebe que aquele garoto realmente não é um adversário comum. Jeokbi voa em direção ao oponente gritando para ele preparar os dentes, enquanto o rei se choca com a velocidade impressionante do ataque. Os outros goblins comentam que todos ali já levaram bronca do campeão quando jovens, reclamando que o garoto sequer parou para ouvir a história toda. O ancião comenta que enfrentar uma muralha como Nokwangbi seria um bom aprendizado para o jovem, mas logo muda de expressão ao ver a luta. Para a surpresa do velho goblin, a luta que parecia totalmente desequilibrada e fácil se estende com uma violenta troca de golpes rápidos. Os dois guerreiros brutais continuam desferindo socos devastadores sem parar, colidindo suas forças imensas consecutivamente na arena de Jeokbi, soltam uma risada insana no meio do combate que agora havia se tornado uma disputa equilibrada de vida ou morte entre os dois. Os espectadores assistem a tudo completamente chocados, sem conseguir acreditar que o garoto está lutando de igual para igual contra o rei. O ancião analisa que, apesar de parecer um empate, há uma diferença óbvia, pois o rei possui a experiência acumulada de quase 1000 anos de vida. Usando essa bagagem superior, Nokwangbi consegue imobilizar o garoto no chão, fazendo Jeokbi gemer de dor sob o peso do ataque esmagador. O ancião reconhece que o garoto é um talento bruto sem precedentes e que a posição de próximo rei certamente seria dele no futuro. No entanto, o velho Goblin de repente paralisa de pavor ao perceber que havia cometido um grave erro de cálculo em sua previsão. A luta que devia acabar rápido continuou por centenas de golpes e se estendeu incansavelmente por um dia inteiro de combate intenso. O tempo passou e o violento combate sangrento continuou firme pelo segundo dia consecutivo, sem que nenhum deles recuasse. A troca de socos colossais entre os dois demônios persistiu até alcançar o terceiro dia seguido de pura brutality física. A resistência inacreditável dos guerreiros fez com que a terrível batalha se estendesse até o quarto dia consecutivo de luta. Finalmente, após 4 dias, 4 horas e 32 minutos de disputa ininterrupta, o combate começou a dar sinais de encerramento. Com o corpo coberto de ferimentos graves e completamente exausto de cansaço, o derrotado daquela lendária guerra finalmente caiu de joelhos. Jeokbi cospe sangue e encara o oponente em silêncio com um olhar debilitado, aceitando que chegou ao seu limite físico absoluto. Acontece que quem caiu derrotado no chão foi o antigo rei Nokwangbi, mostrando o erro do ancião que não previu que o trono mudaria de dono. O novo rei Jeokbi admite que conquistou o trono ignorando as regras do torneio, mas se mostra aliviado por toda aquela batalha ter acabado. Ele diz que estava preocupado com o que os outros fariam caso tivessem alguma reclamação sobre um jovem demônio quebrar as regras e o local. Para a surpresa dele, todos os outros Dokaebis se ajoelham respeitosamente e o saúdam como o mais novo e legítimo governante supremo. Jeokbi abre um enorme sorriso assustador e declara em alto e bom som que irá herdar a grandiosa vontade do antigo mestre Nokwangbi. Ele grita que governará por 10.000 anos, mas o capitão Sarreon surge de repente atrás dele e avisa de forma fria que o seu mandato acaba hoje. Jeokbi fica em choque ao perceber que um humano conseguiu se aproximar pelas suas costas sem que ele sequer notasse a sua presença ali perto. Sarreon pergunta rindo por que eles fazem o torneio de forma tão secreta, comentando sobre o tempo que a sua empresa gastou procurando por eles. O ancião Goblin grita enfurecido, perguntando como um mero humano atrevido ousa interromper o torneio sagrado da raça deles dessa forma. Com desdém, Sarreon faz um sinal com a mão e aconselha o velho demônio a ficar bem quieto se não quiser sofrer as terríveis consequências. Nesse exato momento, dezenas de exorcistas de terno da companhia surgem das sombras, cercando completamente toda a arena de combate. Sarreon avisa que seria trágico caso os demônios se machucassem, deixando os goblins assustados sem saber quando os humanos os cercaram. Jeokbi range os dentes com ódio ao perceber que os humanos covardes esperaram de propósito até que todos os goblins estivessem exaustos. Tomado pela fúria extrema, o novo rei Goblin grita chamando os humanos de covardes e avança com um soco poderoso na direção de Sarreon. Sarreon desvia com um sorriso e se mostra bastante surpreso por ver que o oponente ainda tem tanta energia sobrando após 4 dias de luta. O capitão do Portão da Serpente mantém o seu tom de deboche calmo e avisa que, apesar de toda aquela força formidável do monstro Sarreon, ataca desferindo um chute certeiro exatamente no local do ferimento do oponente, deixando Jeokbi completamente atordoado com o golpe. Jeokbi grita de dor com um impacto violento, enquanto Sarreon ironiza dizendo que aquele golpe doloroso realmente deve ter machucado bastante. Com sangue escorrendo pelo rosto,
rosto, o jovem demônio range os dentes de ódio e repete furioso que os humanos são uns covardes sem honra. Sion rebate dizendo que um rei que trapaceou no torneio não tem direito de reclamar, lembrando que a sua organização de exorcistas não joga limpo. Com um deboche sádico, o capitão se prepara para pisar no oponente caído e reafirma com orgulho que os humanos de fato são bem covardes. De volta ao presente, o Rei Goblin diz que nem lembra de quantos meses se passaram e afirma que dilacerar os humanos ali seria pouco para vingar o passado. Porém, o monstro revela que a sua fúria diminuiu um pouco pelo fato de ter conseguido uma noiva tão adorável, fazendo Sumbok resmungar de desgosto. O demônio libera uma imensa aura avermelhada e comemora que a sua sincronia com o corpo musculoso de Beomskel está incrivelmente perfeita. Ele elogia o fato de Beomskel treinado o seu corpo físico ao nível de um Dokaeb legítimo, achando isso um feito humano impressionante. O monstro decide poupar a vida do grupo por enquanto, avisando que a sua prioridade no momento é ir atrás do antigo mestre Nokwangbi e dos outros. Ele ordena que os sobreviventes saiam do caminho e vai embora levando Sumbok nos ombros. Deixando Chinil extremamente tenso com toda a situação, Chinil se sente completamente impotente diante de tanto poder e questiona se os três juntos teriam alguma chance de derrotar a criatura. Enquanto Chinil sugere que eles organizem um ataque surpresa para selar o monstro novamente, Chachong de repente interrompe e propõe um duelo ao monstro. O demônio para e olha para trás surpreso, e Chachong relembra que ele mesmo admitiu ter conquistado o seu trono ao ignorar as regras do torneio. O xamã abre um sorriso de canto confiante e desafia o rei dos goblins a ter uma guerra do Dokaeb contra ele. Ali mesmo naquele momento, Jokbi ri e questiona se a sua oferta de poupar a vida fez o xamã querer bancar o corajoso, mas avisa que a raça dos Dokaebs foi ensinada de outra forma. Ele diz que eles jamais recusam um desafio de luta e ameaça Chachaung, garantindo de forma intimidadora que o fará se arrepender profundamente por isso. No entanto, Chachaung levanta o seu dedo indicador calmamente e avisa que gostaria de impor apenas uma condição básica antes do combate começar. Ele explica com um sorriso no rosto que estaria em total desvantagem física se eles tivessem uma luta comum e justa de socos e chutes. O xamã propõe que eles troquem golpes alternados um de cada vez para ser mais justo. Deixando o demônio confuso com aquela ideia incomum, Chachaung provoca o oponente perguntando se ele tem medo de perder, caso aceite lutar alternando os golpes, fazendo o demônio ficar em silêncio. Jeokbi questiona se ele realmente acha que pode vencer desse jeito, mas acaba aceitando o desafio direto devido ao seu orgulho de Dokaeb. Sem perder tempo, o terrível monstro declara que será o primeiro a bater e acerta um soco violento diretamente no rosto do jovem xamã. Jeokbi elogia a coragem do rapaz e diz que, como prometeu poupar a sua vida, ele fez questão de segurar um pouco a sua força monstruosa naquele soco. O golpe joga o jovem para trás, cuspindo sangue, enquanto o demônio comenta que aguentar um soco de rei prova que ele deve ser um humano bem forte. Ele se gaba dizendo ser Jeokbi, o rei mais forte da história, e avisa que existem algumas barreiras no mundo que meros humanos nunca conseguirão superar. Jeokbi se vira de costas esperando que aquilo sirva de lição, enquanto Chinil corre desesperado para acudir o corpo caído de Taiwung. De repente, o jovem caído sussurra de forma fria que agora é a sua vez de atacar, fazendo o grande demônio paralisar. Na hora de surpresa, Taiwung se levanta cambaleando com sangue escorrendo e repete que é o seu turno, deixando Chinil completamente em choque ao ver que o xamã sobreviveu. Chachaung reclama com a alma do garoto pela falta de treino e de força física do receptáculo, fazendo Taiwung se desculpar envergonhado com a bronca. Ele nota que, embora o vigor físico do garoto seja péssimo, a resistência e a durabilidade daquele corpo humano são anormalmente absurdas para um humano comum. O xamã se recorda de que o garoto ficou totalmente bem no passado, mesmo após se jogar do alto de um prédio inteiro sem sofrer nenhum arranhão grave. Ele conclui com toda a certeza de que aquele receptáculo não pertence a um humano comum, mas sim ao corpo de um herdeiro legítimo e poderoso de sua linhagem. Percebendo o verdadeiro potencial oculto do garoto, Chachaung sorri de canto e comenta que aquela descoberta muda as coisas a seu favor dali em diante. O demônio se vira surpreendente, enquanto Chachaung avisa que pretendia pegar leve para não destruir o corpo do rapaz, mas que agora vai atacar com mais força. O monstro fica furioso com a ousadia e pergunta se ele perdeu o juízo por achar que pode desafiar a autoridade do grande governante Goblin. Chachaung caminha confiante na direção dele e rebate dizendo que quem perdeu o juízo de verdade foi. O demônio, por ousar cruzar o seu caminho, Sumbok observa em silêncio, enquanto Chachaung avisa que os goblins sempre precisam aprender da pior forma possível a diferenciar ouro de lixo. O xamã debocha das palavras anteriores do oponente e comenta que, por mais alta que seja uma montanha, no fim de tudo ela continua sendo apenas uma montanha. Ele ergue o punho na direção do gigante com um olhar assustador e manda o oponente cerrar bem os dentes a partir daquele exato momento. O xamã avança contudo desferindo um soco avassalador e declara com toda a sua autoridade ancestral que vai ensinar ao demônio o que é o verdadeiro céu. O imenso demônio arregala os olhos completamente horrorizado ao sentir a força avassaladora e divina que emana do soco do jovem xamã.
Ele fica completamente paralisado de pavor enquanto percebe a energia massiva que está prestes a atingi-lo em cheio. Uma misteriosa garota de cabelos rosa, usando um boné, observa aquela imensa explosão de energia de longe. Soltando um murmúrio maravilhada com a cena, ela fica totalmente estupefata com a magnitude de tamanho poder e comenta para si mesma o quão inacreditável é toda aquela demonstração de força. De repente, ela se depara com o corpo de Sarreon ensanguentado no meio da floresta e se pergunta em choque se aquele cadáver realmente pertence ao capitão. Bastante preocupada e apreensiva, ela sussurra o nome do companheiro enquanto foca o seu olhar na terrível cena do corpo inerte. De repente, a garota dá um salto de alegria bem infantil ao perceber que tirou a sorte grande com aquela situação inusitada. Ela zomba dizendo que ele morreu no campo, mas toma um susto enorme quando Sarreon surge vivo e pergunta se o coelho finalmente apareceu por ali. Sarreon reclama do atraso da divisão de resgate e comenta rindo que teve de usar a sua técnica secreta de troca de pele como uma aposta perigosa para sobreviver. A garota manda ele calar a boca e pergunta se ele fez algo estranho com o monge Beomkel, mas Sarreon apenas desconversa e a deixa ainda mais irritada. Ele explica com um sorriso amarelo que também foi atingido de surpresa e arremessado longe, enquanto ela comenta sobre como ele faz jus ao nome de serpente. O capitão do Portão da Serpente mantém o seu sorriso misterioso no rosto e comenta que há apenas uma única coisa de que ele tem certeza absoluta. Eles observam maravilhados um gigantesco feixe de luz cortando os céus e ele conclui que algo verdadeiramente surreal acabou de acontecer naquele tempo. Enquanto isso, na cidade, as ruínas da lanchonete destruída durante os confrontos anteriores começam a se mover de forma estranha e misteriosa. Os membros da divisão de reparos gritam que a cozinha já foi totalmente restaurada e mandam terminar as paredes antes que surjam mais curiosos por ali. O líder do esquadrão avisa que existem 14 testemunhas no total e ordena que apaguem as memórias de todos para evitar vazamentos de informação. Um dos agentes de terno caminha na direção da senhora de idade e comenta em voz alta que a idosa é a última testemunha que sobrou para o processo. A senhora pergunta com tristeza se eles realmente precisam apagar as suas memórias, comentando que cada pequeno momento se torna precioso na velhice. Ela explica com um olhar nostálgico que hoje o seu falecido marido finalmente havia aparecido em seu sonho depois de muitos anos sem vê-lo. Ela implora prometendo não contar nada a ninguém, mas o agente pede desculpas e coloca a mão na testa dela, dizendo que as regras não têm exceção. O narrador explica que apagar memórias de forma precisa exige a manipulação de milhares de emoções gravadas na mente e alterações em nível celular. O agente manda a idosa não ficar triste por ter as memórias apagadas, enquanto canaliza o seu poder para iniciar o delicado processo mental. Ele explica que, ao contrário do apagamento, consumir memórias é como viver em um verdadeiro inferno eterno a cada novo dia da sua vida. Com um olhar sério e pensativo, o jovem exorcista de olhos amarelos conclui em silêncio o seu dever de proteger o segredo daquela organização. Sumbok e a alma de Taiwung observam a cena perplexos com o desfecho inesperado do ataque que acabou errando o monstro de propósito. O demônio Jeogbi fica intrigado com a atitude do xamã e questiona em voz baixa o motivo pelo qual ele errou o soco de propósito. Ele encara o xamã e repete a sua pergunta de forma direta, exigindo saber por que ele errou o golpe intencionalmente. Chachong explica sorrindo que se o atingisse com toda a força, o seu irmão mais velho Beomkeol, dono daquele corpo, acabaria se machucando. O xamã ainda zomba de forma confiante, perguntando se o monstro seria mesmo capaz de suportar o impacto real daquele golpe se o atingisse. Impressionado com a honra e força do oponente, o jovem Jeogbi se curva respeitosamente e saúda Chachong como o seu legítimo irmão mais velho. Chachong sorri, elogiando a honestidade direta dos Dokaebs e avisa que, como irmão mais velho, tem apenas 2 pequenos favores a pedir. Ele pede primeiro para o demônio parar de possuir o corpo de Beomkeol e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, e em seguida revela o segundo pedido. Chachong manda ele capturar Sumbok imediatamente, apontando para ela e chamando-a de traidora, por ter escolhido o lado errado do combate. De repente, Chachong desmaia por gastar energia demais, e a alma de Taiwung é puxada bruscamente de volta para o seu próprio corpo. O jovem acorda confuso e apavorado ao perceber que recuperou o controle de seu corpo físico bem no meio daquela situação bizarra. Taiwung se choca ao notar que está de volta, enquanto Sumbok explica que o ancestral desmaiou devido ao uso excessivo de poder espiritual. Sumbok avisa que ele será possuído de novo quando o xamã se recuperar, mas de repente é surpreendida por um ataque rápido vindo em sua direção. O colossal Jeogbi desfere um golpe poderoso que arremessa a jovem para trás, cumprindo a ordem que havia recebido de seu novo mestre. Extremamente irritada com a agressão, Sumbok saca sua espada e se prepara para lutar a sério contra o demônio descontrolado. Ela grita furiosa, perguntando se ele enlouqueceu, lembrando-o de que ela é a sua veterana e exigindo respeito e melhores modos dele.
O monstro de Ogbi ignora os gritos e afirma com convicção de que aquela tarefa é o segundo favor oficial deixado por seu irmão mais velho. Ele ergue o punho fechado, mas de repente hesita confuso ao se lembrar de uma continuação engraçada e inesperada da ordem do xamã Sunbok. Pergunta se ele sabe por quantos anos ela serviu fielmente ao lado de Chachaung, afirmando com orgulho ser uma especialista no mestre. Ela grita dizendo que o mestre apenas falou para capturar a traidora, questionando o motivo de ele estar inventando coisas da própria cabeça. Ela teoriza o que o xamã poderia ter dito, fazendo o demônio se sentir bastante confuso e envergonhado com os seus próprios pensamentos. Sunbok ordena furiosa que o monstro se ajoelhe, enquanto Shinil ajuda Taiwung e pergunta se ele está bem após toda aquela confusão. Taiwung se pergunta por que está bem após ser golpeado, e Shinil esclarece que aquela imensa resistência física é puramente a força natural dele. Shinil revela que vinha observando o jovem de perto devido a algumas suspeitas, e afirma com seriedade que as suas previsões estavam certas. O rapaz revela de forma direta que Taiwung é na verdade um herdeiro da linhagem divina, deixando o jovem estudante completamente em choque. Shinil explica que primeiro precisa apresentar o conceito do originador, que para simplificar pode ser considerado como uma divindade ancestral. Ele explica que os ancestrais que dão origem a poderes especiais são os originadores, e que o DNA poderoso deles é deixado para a linhagem direta. Com o passar das gerações e o acúmulo desse DNA especial na família, alguém que herda todo o poder original acaba nascendo eventualmente. Ele completa dizendo que aqueles que nascem com essa dádiva rara são chamados de herdeiros, revelando quem é o herdeiro legítimo de Chachaung. Shinil aponta diretamente para ele e revela que o herdeiro desta geração é o próprio Taiwung, fazendo o garoto pedir para ele esperar um pouco. O garoto questiona se o seu falecido pai também poderia ser um herdeiro, mas Shinil nega e diz que o pai dele provavelmente era apenas comum. Shinil explica que herdeiros pulam várias gerações, e Taiwung se desespera ao pensar no motivo de seu pai comum ter desaparecido de forma misteriosa. Taiwung pergunta se há alguma forma de encontrar o pai desaparecido mesmo que ele não fosse da corporação Ryong, mas Shinil diz ser difícil, no entanto, e avisa que tudo é possível caso Taiwung decida se juntar à corporação Ryong, prometendo ajudá-lo a encontrar o pai e a se proteger. Com os olhos arregalados de pânico e surpresa com aquela proposta inesperada de Shinil, o jovem Taiwung grita recusando imediatamente a ideia. Taiwung lembra que a empresa é perigosa para anomalias, mas Shinil insiste que por ele ser um herdeiro, a corporação certamente fará de tudo para ajudá-lo. Sunbok interrompe a conversa mandando eles pararem com aquilo e acusa rispidamente os humanos de terem machucado o seu aliado Duelxine. Enquanto Sunbok desconfia da índole do grupo de exorcistas, a misteriosa Myoyeon a abraça carinhosamente por trás e diz que o local não é tão mal assim. Myoyeon comenta rindo que se atrasou um pouco devido a uma pequena discussão que teve com Sarreon, enquanto Sunbok fica paralisada de surpresa. Myoyeon toma a liderança e diz para todos se acalmarem e começarem a organizar a situação confusa antes de tomarem qualquer outra atitude. O demônio de Ogbi fica em choque ao perceber que sequer conseguiu acompanhar a velocidade absurda de movimentação daquela garota misteriosa. Myoyeon cumprimenta Shinil alegremente, fazendo com que o rapaz de cabelos brancos e Taiwung se virem rapidamente de surpresa para encará-la. Shinil a reconhece como a Capitã Myoyeon, líder do Portão do Coelho, que acena amigavelmente e elogia o esforço do jovem exorcista no dia de hoje. Myoyeon comenta que é extremamente próxima daquele homem misterioso e pede para Shinil contar logo o que está acontecendo ali naquele local. De repente, ela muda de sua expressão amigável para um olhar frio e pergunta de forma seca se precisa eliminar um monstro gigante ali mesmo. Mas antes que qualquer luta comece, o próprio Jeokbi interrompe a capitã e avisa de forma séria de que não há necessidade alguma para tamanho conflito. O demônio explica calmamente que o seu irmão mais velho, Chachaung, já o ordenou para devolver o corpo físico de Beomkyo ao seu verdadeiro dono. Ele conclui dizendo que deu a sua palavra de honra de que faria isso. Deixando Myoyeon bastante intrigada e surpresa com a nobreza da criatura, Shinil decide aceitar as palavras do oponente e comenta que a promessa solene de um Dokaeb legítimo é realmente algo muito confiável. Myoyeon abre um sorriso amigável e pergunta se as únicas pessoas de fora da organização ali são a jovem Sunbok, e o pequeno Taiwung Myoyeon comemora alegremente e diz que, antes de se despedirem, eles precisam esclarecer qualquer mal-entendido pendente, deixando Taiwung confuso. Com um enorme sorriso acolhedor no rosto, a capitã diz que recomenda fortemente que ele se junte à corporação, mas garante que não vai forçá-lo a nada. Taiwung pergunta surpreso se isso é mesmo permitido, e a jovem capitã confirma com toda a empolgação do mundo enquanto segura as mãos deles. Ela explica brincando que forçar alguém faria da corporação uma seita de loucos, garantindo que eles não são pessoas ruins, mas deixa um alerta no ar.
Myo-yeon afirma com firmeza que o envolvimento deles colocou o karma em movimento, e garante com certeza que eles acabarão voltando por conta própria. Tae-woong fica sem entender nada com aquela declaração de karma, enquanto Sunbok apenas sugere em tom seco para eles irem embora de uma vez dali, e em um piscar de olhos, os dois jovens começam a se retirar do pátio do templo, deixando Shin-il e os outros exorcistas para trás em silêncio. Myo-yeon grita de longe que quando eles voltarem, certamente será após passarem por aventuras incríveis, confessando que sente inveja da jornada deles. Ela diz que eles trarão histórias incrivelmente grandiosas consigo, enquanto Tae-woong grita de desespero ao ser puxado repentinamente por Sunbok. O grito de Myo-yeon ecoa, desejando que eles tragam ótimas memórias de volta. Enquanto Sunbok se prepara com calma para a aterrissagem violenta deles, Myo-yeon grita alegremente que estará esperando por todos eles, enquanto Tae-woong implora em pânico para ela esperar só um instante antes de jogá-los. O grito desesperado do garoto ecoa pelos céus no momento em que os dois aterrissam de repente bem na frente daquela lanchonete da cidade. Tae-woong cai no chão assustado e percebe que a lanchonete destruída foi totalmente reconstruída e retornou ao seu estado perfeito, normal. Ele comenta surpreso que até a idosa lá dentro está completamente bem, se perguntando assustado se algo tão surreal assim é mesmo possível de acontecer. Sunbok sugere que se o jovem não tiver planos melhores, ele deveria simplesmente se juntar à corporação Ryong, deixando Tae-woong bastante confuso. Sunbok confessa que esteve pensando sobre toda aquela situação anterior e admite que, mesmo pegando a garota de Maria Chiquinha desprevenida, ela revela que não conseguiu sentir a menor presença vinda da capitã e comenta que o homem com olhos de serpente aguentou firme o soco devastador do monstro. Ela destaca com seriedade o fato de Saheon estar conversando normalmente mesmo após sofrer aquele impacto brutal, deixando Tae-woong bastante surpreso. Sunbok salta para o chão e acrescenta que o monge Beonkyol também possuía um corpo que transcendia todos os limites humanos de força física. Ela calcula que existem pelo menos 3 guerreiros poderosos daquele nível de força de capitão dentro daquela misteriosa corporação de exorcismo Sunbok, alerta que há pelo menos 3 deles, além do líder supremo com autoridade divina que comanda todos esses guerreiros de elite com facilidade. Ela conclui que seria muito inteligente ter uma corporação com tanto poder militar como aliada, fazendo Tae-woong questionar o que ela fará em seguida. Ela diz rindo que apenas fracotes precisam de ajuda, e avisa que vai embora para aproveitar o seu próprio corpo original após tantos séculos presa. Sunbok aconselha de longe o garoto a ir para a escola, lembrando que certamente devem exigir pessoas preocupadas esperando por ele por lá. Tae-woong pensa um pouco sobre quem estaria esperando por ele na escola com tanta ansiedade após os últimos 2 dias de completo sumiço. Enquanto isso, na sala de aula, um colega musculoso de cabelos vermelhos se pergunta irritado por que Park Tae-woong não aparece há 2 dias na escola. Extremamente enfurecido, ele range os dentes com ódio e xinga Tae-woong por ter vendido a ele um talismã completamente falso e inútil no passado. Tae-woong coça a cabeça preocupado e conclui rindo de nervoso que as únicas pessoas esperando por ele na escola devem ser os valentões querendo matá-lo.